palavra, Senhor querido e santo, possa, Deus, mais uma vez, ensinar, Pai querido e santo, a tua vontade para os teus filhos. A tua palavra, Deus, vai ser dirigida aos corações, que os corações de todos aqui estejam receptivos, ó Deus, esperando, Deus querido e santo, a boa mensagem, o bom ensino de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o teu Espírito Santo, Pai, nos conceda inspiração, iluminação, ó Deus, esta noite, em nome de Jesus. Amém? Você que tem Bíblia, pega a sua Bíblia e abra o Novo Testamento. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 4, versos 23 e 24. João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Vamos ler. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amados irmãos, esses dois versículos fazem parte da conversa de Jesus com a samaritana. Depois você pode ler todo o contexto e você vai ver ali todo aquele diálogo que Jesus tem com a mulher samaritana. A nossa mensagem esta noite vai ser baseada nestes dois versículos. Por quê? Porque aqui nestes dois versículos, queridos irmãos, Jesus ele revela a verdadeira adoração. Como é que Deus tem que ser adorado? O que é adoração? O que é adoração? As pessoas às vezes não têm o entendimento do que é adoração a Deus. E há muita confusão, né? As pessoas às vezes restringem demais só uma reunião religiosa e, enfim, não entende o significado real do que é a verdadeira adoração. A adoração, queridos irmãos, em grego pode ser traduzido como latreia. Latreia, que significa serviço ou culto, ou também outra palavra grega que aparece no Novo Testamento é proskinel. Proskinel, que tem o sentido de prostrar-se ou render-se em reverência e homenagem. Então esse é o sentido, queridos irmãos, de adoração. Eu quero aqui essa noite, queridos irmãos, eu gostaria de responder aos irmãos essa noite, melhor dizendo, no que consiste a verdadeira adoração ao Pai. Então nós vamos aqui trabalhar esse tema, nós vamos aqui falar com os irmãos subordinado a esse tema, direcionado por esse tema. No que consiste a verdadeira adoração? E eu trago aqui três ideias, pode haver outras, mas essas três aqui para nós eu considero fundamentais, digamos assim. Então vamos lá, no que consiste a verdadeira adoração? Em primeiro lugar, a verdadeira adoração consiste em entrega. Entrega. Se você olhar na liturgia do culto judaico, exigia-se do adorador que o mesmo sempre trouxesse ao tabernáculo ou ao templo uma oferta. Isso eu estou falando do culto judaico. Se você ler o Salmo de número 96, versículo 8, o salmista ele diz assim: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Meus irmãos, sacrifícios e oferendas eram o componente central do culto judaico.
judaico e podiam incluir animais, grãos, farinhas e outros produtos. Havia uma certa entrega. Agora, no culto cristão, não é mais exigido esse tipo de ritual. Você não precisa mais, no culto cristão, oferecer a Deus um animal. No culto cristão, não é mais necessário você oferecer farinha, você oferecer grão e etc. O escritor aos Hebreus, ele diz algo bastante interessante, queridos irmãos. Por quê? Porque Jesus, ele já se ofereceu por nós na cruz e por isso que não precisa mais desse tipo de sacrifício. O escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 28, ele diz o seguinte: assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para salvação. Meus irmãos e irmãs, a entrega que Deus quer hoje no seu culto, queridos irmãos, depois que Cristo morreu na cruz e se fez assunto aos céus, a entrega que Deus quer hoje não é de animais, nem de grãos, nem de farinha. O que Deus espera dos seus adoradores hoje é a entrega da vida, queridos irmãos. É a nossa vida que Deus quer. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 12, versículo 1, Paulo, ele diz que temos que apresentar a nossa vida a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa é a entrega no culto cristão, a nossa vida. Observe que Paulo diz que a oferta é viva, queridos e amados irmãos. A oferta é com o corpo, é com a alma, é com o espírito e é racional. Ou seja, o culto hoje, a entrega que nós devemos fazer a Deus é a nossa vida por inteira. Então que possamos fazer isso esta noite, que possamos entregar toda a nossa vida por completo, o homem no todo, a Deus aqui. Nossa alma, nossas emoções, nosso corpo reverenciando ao Senhor, nossa postura, queridos irmãos, e que possamos dar a Deus um culto inteligente, um culto que venha de fato magnificar, exaltar ao Deus Todo-Poderoso. Esse é o primeiro ponto. Mas segundo, no que consiste o nosso culto? Segundo lugar, consiste no estilo de vida. Consiste no estilo de vida. Preste atenção. Dizer que a adoração é um estilo de vida significa que ela transcende os momentos de reunião e estende a todas as áreas da vida, como o trabalho, a família e as decisões diárias. É a escolha diária de priorizar, honrar e viver em resposta a Deus, refletindo Cristo, queridos irmãos, nas ações, pensamentos e palavras, indo além de músicas, instrumentos e louvores. Adorar a Deus no estilo de vida é uma resposta contínua ao amor e aos atributos de Deus, através da obediência e da vivência de uma vida que busca honrá-lo em tudo que é feito, queridos e amados irmãos. Então a adoração a Deus, ela vai muito mais do que uma mera liturgia, e aqueles que congregam conosco já estão inteirados disso, de tanto ouvir isso, porque infelizmente muitas pessoas reduzem a adoração a Deus a música, bate palma, movimento. Se a pessoa estiver no momento de concentração, a pessoa acha que a pessoa não está cultuando a Deus, não está adorando a Deus. As pessoas chegam a confundir adoração com performance.
chega a confundir a adoração verdadeira somente com a música. Uma música que você canta para Deus pode fazer parte da adoração, mas ela em si só não é adoração se não é feita com o objetivo de manifestar e de expressar a grandeza de Deus. Então o culto vai muito mais além do que essa coisa da reunião, essa coisa da liturgia, essa coisa do evento, essa coisa da programação aqui, quarta, sexta e domingo. É o estilo de vida, queridos irmãos, é a vida que vivemos pautado nas verdades do Evangelho, que agrada a Deus, que glorifica o nome do Senhor. O que é o cristão na Bíblia? O que é o cristão na Bíblia? O cristão é o sal, o cristão é a luz, o cristão é o bom perfume de Cristo, o cristão é o embaixador, é a carta escrita e lida, o cristão é o bom fermento, o cristão é um agente de transformação, o cristão é uma testemunha de Jesus Cristo. E aí, queridos irmãos, quando somos tudo isso, Deus é adorado por nosso estilo de vida. Quando somos tudo isso, acontece aquilo que Jesus Cristo ele disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 13 em diante, quando Jesus diz que nós somos sal, nós somos luz, falando das nossas atitudes que coadunam com a espiritualidade do Evangelho. Aí Jesus Cristo vai e diz assim: para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Jesus não diz para que os homens vejam as vossas vestimentas, Jesus não diz para que os homens vejam a boa liturgia de vocês, Jesus não diz para que os homens possam ver o bom hino de vocês, Jesus não diz para que os homens possam ver a boa hinologia de vocês, não, mas Jesus diz para que os homens possam ver as vossas boas obras, a vossa postura, e glorifique o Pai que está nos céus. Glorificar a Deus, queridos irmãos, em espírito e em verdade, consiste em estilo de vida, é ser um culto para Deus, como diz Paulo em Romanos capítulo 12, ser um culto para Deus no dia a dia, se manifestando como um ser humano que louva a Deus nas suas falas, nas suas atitudes, no seu caminhar, na sua postura no meio dessa sociedade, e protestando contra esse mundo, adorando a Deus, tendo estilo de vida que glorifica o nome do Senhor. Não é protestando com cartazes, não é protestando fazendo baderna, não é protestando com engajamento político, é protestando, queridos irmãos, sendo santo, é protestando sendo culto, é protestando sendo adorador na vida, é protestando glorificando a Deus através de uma mente evoluída espiritualmente por meio do Evangelho, através de uma mente renovada, queridos irmãos, porque nessa mente foi implantado o Evangelho de Cristo Jesus. A minha mente está ocupada pelos valores do reino e eu ando como cidadão do reino, logo Deus é glorificado na minha vida. É difícil, pastor. É não. É não, porque não é você que vai se transformar, é Deus que vai lhe transformar. É Deus que vai lhe transformar. É difícil ser esse adorador no mundo que nós vivemos, mas ser o adorador que Deus quer que sejamos não é difícil. Não é difícil. Basta você atentar para as verdades escriturísticas do Evangelho, guardar e colocar em prática na vida. Não é difícil, querido. Não é penoso viver o Evangelho. Não é penoso. Eu nunca achei penoso viver o Evangelho. Eu nunca achei difícil viver o Evangelho. O que eu acho difícil, queridos irmãos, é servir a Deus neste contexto que a gente vive. Mas viver o Evangelho, qual é maravilhoso? Você é crente, você acorda de manhã,
tranquilo, você ora a Deus, você louva a Deus, você vai ler a Bíblia, de novo quando chega meu dia você vai orar ao Senhor, você tem paz no coração, você não tem medo de Deus, porque você foi reconciliado com Ele, por meio da fé em Jesus Cristo, você está próximo. Deus não é mais um ser desconhecido, Deus não é mais uma personagem teórica, que você escutou em alguma literatura, que você escutou em algum discurso religioso, não, você tem intimidade com Ele, você sabe qual é o propósito dEle na sua vida, você adora Ele de pertinho, porque há essa ligação, há essa comunhão, há essa coisa de se aproximar perto dEle, queridos irmãos. Então você não conhece uma caricatura de Deus, eu me refiro àqueles que realmente conhecem as verdades do Evangelho, porque tem gente que conhece Deus caricato, existem os deuses que as pessoas inventam conforme as suas conveniências. E aí, meus queridos irmãos, você vai encontrar em cada discurso as caricaturas de Deus. Se você for, por exemplo, olhar para o discurso dos liberais, não existe inferno, Deus não manda ninguém para o inferno. Se você olhar para o discurso dos pentecostais e neopentecostais, Deus tem que matar aquele que se levanta contra ele, ou então Deus é o mordomo dele, que ele fica deitado numa rede, aperta o controle remoto e Deus vai dar tudo que ele quer, a hora que ele quer, ele coloca Deus na parede. Deus é que serve o homem, não é o homem que serve a Deus. Se você olhar para um legalista, o Deus do legalista é sem misericórdia, é detalhista, você está entendendo? Ele obriga o indivíduo a cumprir todas as normas da religião, desde o cabelo até o sapato. Eles criam um modelo de cabelo evangélico, eles criam um guarda-roupa evangélico. Esses são os legalistas, queridos irmãos. Então, conforme o pressuposto religioso e teológico do indivíduo, o indivíduo começa a criar caricaturas de Deus que na realidade não tem nada a ver com Deus da Bíblia. Mas você quer conhecer o Deus verdadeiro? Não caricaturas de Deus, não projeção das mentes religiosas dos homens, não um Deus que é enquadrado no pressuposto do indivíduo. Basta você ler a Bíblia. Leia a Bíblia e você vai ver o Deus que é poderoso, o Deus que é criador, um Deus que é misericórdia, um Deus que é justiça, um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que não é mordomo, é Senhor, e nós o servimos, um Deus que é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade, ou seja, adorem no interior, adorem com a alma, adorem com profundidade, e adorem segundo manda a Escritura. Você está entendendo, irmão? Porque a adoração de Deus no estilo de vida, aquele que vive essa verdadeira adoração, entende isso, ele adora a Deus como manda a Bíblia, ele não fica criando culto, porque hoje em dia as pessoas querem criar culto como se o culto fosse para nós, e eu acho absurdo o pastor que ele é carente, ele tem necessidade de aprovação da igreja, e aí quando termina o culto ele chega para o irmão e diz: irmão, gostou do culto? Irmão, como é que foi o culto? Achou bom o culto? Irmão, o culto foi uma bênção, não foi? Todo o culto é uma bênção, queridos irmãos. Nós não temos que perguntar ao irmão se ele gostou do culto, porque o culto é para Deus, nós estamos aqui para cultuar Deus. O culto ele tem um padrão, o culto é bíblico, não é eu que crio o culto, não é eu que formo uma ideia para criar uma maneira para os irmãos adorar a Deus. O culto é para Deus, portanto o culto tem que ser agradável para Deus. O culto é abençoado pela seguinte razão: ele é abençoado não porque eu senti alguma coisa, ele é abençoado não porque houve alguma performance, não porque houve alguma novidade. O culto é abençoado porque o fato de eu estar aqui sentado nessas cadeiras, sendo privilegiado de erguer a minha voz e dizer glórias a Deus, de poder estar aqui com a congregação em fé, tributando a Ele louvor, inspirado pelo Espírito Santo, tendo meu nome no livro da vida, como igreja do Senhor. O fato de eu estar aqui na congregação dos santos, como uma pessoa salva e remida, é uma bênção, porque eu fui privilegiado, você foi privilegiado para cultuar a Deus. Não é porque acontece alguma coisa que a gente gostaria que acontece, isso não acontecer, a gente sai frustrado. Não. O culto não é antropocêntrico. O culto é teocêntrico.
é Deus no centro. Mas preste atenção, meus queridos e amados irmãos. A nossa vida toda, ou toda a nossa vida, ela deve ser para a glória de Deus. É o estilo de vida que cultua a Deus. Olha o que é que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, Paulo diz assim, Paulo diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Toda a nossa vida, ela tem que ser motivo de glorificar o nome do Senhor. É adorar a Deus no estilo de vida. Mas terceiro lugar, terceira coisa, no que consiste a verdadeira adoração? Consiste em intimidade. Intimidade. E dizer que a adoração consiste em intimidade, significa, irmão, que a verdadeira adoração nasce de um relacionamento pessoal e profundo com Deus, e não apenas de rituais externos. Então a verdadeira adoração consiste em intimidade. A mulher aqui está tendo um debate com Jesus, ela chega ao ponto da conversa, e ela diz o seguinte, olha Senhor, ela traz à tona uma questão antiga, ela traz à tona uma querela antiga, uma disputa religiosa antiga entre os samaritanos e os judeus. E ela chega e diz, olha Senhor, o nosso povo aqui, nós samaritanos aqui, nós adoramos aqui nesse monte. Jesus estava em um determinado lugar, perto de uma fonte, que o Jacó tinha cavado para o seu filho, é conhecido como a fonte de Jacó. E aí o que é que acontece? O monte que ela se refere ficava bem próximo. Ela olha para o monte e diz, olha Senhor, nós aqui adoramos a Deus aqui, nesse monte aqui, nós adoramos aqui. Mas os judeus, eles dizem que o lugar certo é o templo, lá em Jerusalém. E aí o que é que o Senhor tem a dizer? É quando Jesus ele vem com essa fala. Ele diz o seguinte, olha mulher, vem a hora e já chegou. Por que ele diz isso? Por que ele diz isso? Porque ele está ali, queridos irmãos, para trazer o Novo Testamento, para trazer a nova aliança. Aí ele diz, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim adorem. O que é isso, irmão? Está falando de que? Intimidade. O verdadeiro adorador, ele é íntimo de Deus e, portanto, entende que Deus é um ser espiritual e conhece os caminhos do culto a Deus por ser íntimo de Deus e não se limita às geografias e a espaço. Eu não estou dizendo que a igreja não tem que se reunir no templo. O que eu estou querendo dizer é que a sua intimidade que você tem, se é que você tem, não pode ser só aqui no templo, porque se for só aqui no templo, não é intimidade, é um mero ritual exterior e costumeiro de uma liturgia, um cacuete evangélico. Está cheio de gente com cacuete evangélico, né? A gente não tem os cacuetes, tem gente que é cheia de cacuete, pois existe cacuete evangélico. Você jura que o camarada é crente, você jura que o camarada é um adorador, você jura que o camarada é cheio do Espírito Santo, mas no templo é cheio de cacuete, né? Glória a Deus. Tem uns que chegam no microfone aqui, ele diz duas palavras e diz, louvado seja Deus, diz duas palavras e diz, glória a Deus, ele se chama cacuete. Se precisa se livrar de cacuete. Tem outros que levantam a mão, glória, ele está entendendo, e aí o vizinho não faz isso, ele acha que o vizinho não tem intimidade com Deus, porque o cara reduz a intimidade do próximo com Deus a esse tipo de gesto. Eu não estou dizendo que não se deva fazer, o que eu estou dizendo é que a minha intimidade com Deus não é definida, queridos irmãos, pelo nível do meu grito no culto, pelos cacuetes que eu tenho, pelo seu levantar a mão. Não conheço pessoas que não dizem uma palavra, fica no seu banquinho lá atrás, na sua cadeirinha, e é mais crente, é mais íntimo de Deus do que aqueles que são barulhentos. Então não confunda intimidade com Deus com barulho, não confunda intimidade com Deus com religiosidade, não confunda intimidade com Deus com frequência no culto. Intimidade com Deus, queridos e amados
amados irmãos, é estar ligado a Ele. Intimidade com Deus, queridos irmãos, é você conhecer a verdadeira adoração e viver um relacionamento pessoal e profundo com Deus. Essa comunhão que nos leva a vivermos essa intimidade, ela é construída através da oração, da leitura da palavra, da obediência e de uma busca contínua por conhecê-lo em todas as áreas da vida. Intimidade com Deus é querer a cada dia conhecer mais a Deus, mergulhar no reino de Deus. Aquele que tem intimidade com Deus, ele adora como Jesus diz, em espírito e em verdade. Eu já vi pessoas dizerem assim: olha, pastor, fulano e tal tem tanta intimidade com Deus, que quando ele dobra o joelho, aí a gente está perto dele, a gente sente. Sente o quê? Sente o quê? Sentir não define nada. Isso é subjetividade, evangelho objetivo. Eu confio muito mais no crente que aparentemente ele é engessado do que aquele que por qualquer coisa está se derramando. Meu Deus. Eu confio no crente, o meu sobrinho que diz assim: tia, às vezes eu tenho essa carona, meu sobrinho Mário, né? Ele diz assim: eu tenho essa carona séria, eu estou ali no culto ali, prestando atenção. Aí tem irmão que acha que eu não estou ligado com Deus, não estou adorando a Deus, mas eu estou. O problema é que as pessoas, elas confundem a adoração com o movimento. Isso é crônico. Isso é crônico, isso é uma doença. Isso é um mal. E esse mal só é curado quando a gente passa a entender a verdadeira adoração. Isso é mal. Definir uma igreja pelo nível de barulho é ridículo. É não conhecer o Evangelho. É não conhecer o Evangelho. E em nenhum momento Jesus caracterizou a igreja dele como uma igreja barulhenta. Em nenhum momento não existe isso. Em nenhum momento não existe isso. Em nenhum momento. Eu me lembro agora que a minha esposa foi pregar no Horizonte, e aí ela fez comentários semelhantes a esse que eu estou fazendo aqui, né? Ela criticou os abusos, os movimentos estranhos. E aí um determinado líder pegou o microfone e ele disse assim: irmãos, quem não acredita, né, aquelas coisas lá que eles fazem, roda, não sei lá o quê, quem não acredita nisso é porque não leu Atos 2. Aí, irmão, eu disse assim: rapaz, eu queria estar lá. Porque o que é que a gente faz nessa hora? A gente abre a Bíblia e diz